Fui convidado para ministrar a vida de vocês. E eu queria dar um título para essa ministração: Não desista. Não desista. O texto básico que nós vamos tirar aqui como instrução para a nossa vida, aliás, nós que pertencemos à RC Brasil, nós somos uma casa de instrução. E qual é a ferramenta que nós utilizamos como instrução? A Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Glória a Deus por isto. Mas antes de eu entrar no texto bíblico, eu queria fazer conta-se uma história, trazer uma ilustração, para que você possa entender o caminhar desse título, Não Desista. Conta-se uma história de um homem que passou por um naufrágio, e ele foi o único sobrevivente desse naufrágio. Ele se apegou lá à madeira lá do barco que ele estava, e esse pedaço de madeira pôde transportar ele, e ele caiu numa ilha deserta, não tinha mais ninguém. E quando isso aconteceu, ele agradecia a Deus, por Deus ter dado a oportunidade dele sobreviver, de ter salvado ele, de ter resgatado ele, e de ter permitido ele, que ele pudesse estar salvo naquela ilha. E todos os dias ele agradecia a Deus, tudo que ele fazia, ele levantou um acampamento ali naquela ilha, ele agradecia a Deus, todos os dias ele saía para caçar, para pescar, para prover o seu alimento, ele glorificava a Deus. Mas teve um dia que este homem saiu para buscar alimento, e quando ele chegou, ele viu que a casa dele, que ele tinha preparado ali para ele se abrigar, para ele se proteger, estava em chamas. E aquelas chamas queimou tudo que ele tinha, queimou a casa, o abrigo dele, e ele desesperadamente, ele começou a murmurar, e gritar, e chorar, e falar: Deus, por que isso me aconteceu? Deus, por que aconteceu isso comigo? Será que o Senhor não viu? Será que o Senhor não pôde me proteger nesse momento? E esse homem, ele esbravejava, ele ficou furioso, e de tanto esbravejar, ele adormeceu, não tinha onde ele se abrigar, adormeceu ali cansado já, e dormiu. Quando chegou no outro dia, apareceu um navio, e vieram para resgatar aquele homem. Aí ele falou: como vocês souberam que eu estava aqui nesta ilha? Ele falou: não, o fogo, a fumaça que você fez, disse que tinha alguém aqui, nós viemos resgatar, porque era impossível ter fogo naquele lugar ali. Isto é a provisão de Deus para as nossas vidas. Então, por isso que eu quero dizer para você: não desista, não desista, continue glorificando, continue enaltecendo ao nome santo do Senhor. Eu irei fazer a leitura no livro da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 32 até o 39, para que você possa meditar e entender a palavra de Deus. A carta de Paulo aos Romanos, uma das cartas que Paulo escreveu a Roma, que era a capital do Império Romano, e ele escreve essa carta, e diz assim o título, na nossa Bíblia, e eu estou utilizando a versão NVT, algumas pessoas nos perguntam: pastor, mas qual Bíblia eu devo usar? Que tipo de Bíblia? Tem tantas Bíblias, pastor? Sim, eu tenho pelo menos umas 100 Bíblias, umas 100 Bíblias. Ultimamente eu utilizo a NVT, que é uma linguagem mais próxima do nosso português, da nossa língua, aqui no Brasil. E eu gosto muito dessa versão, NVT, nova versão transformadora. Irei ler aqui, o título diz assim: nada pode nos separar do amor de Deus. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou a calamidade, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem os que existem hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Você pode dar um amém nesta noite? Glória a Deus. Vou me recorrer à colinha aqui, né, básica. Como todo teólogo, ele tem uma colinha básica aqui, né, para não se perder. Que nós estudamos as Escrituras, mas tem alguns pastores e pregadores que eles têm essa habilidade toda de utilizar o microfone, e como vocês sabem, essa não é minha, né, habilidade dentro da pregação do Evangelho, mas glória a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá. Então nós vemos aqui no capítulo 1, né, no capítulo 8, no verso de número 31, o grande amor de Deus sobre nossas vidas, né? Nós cantamos aqui tantas canções relatando o grande amor de Deus sobre nossas vidas, e é sobre essas coisas, nessas situações que nós vivemos, que nós passamos. Eu queria deixar 3 coisas para a sua vida nesta noite, que uma delas é que Deus é por nós. Deus é por nós. É como essa ilustração, Deus é por nós, que eu fiz no começo, de uma situação adversa, em que não havia esperança, mas Deus é por nós. E nós vemos que o próprio Paulo, né, eu não sei quem escreveu essa ilustração, quem copiou essa ilustração, mas na Bíblia nós encontramos uma ilustração parecida com essa, lá em Atos, capítulo de número 20, no capítulo de número 27 de Atos, nós vamos encontrar uma passagem parecida com essa ilustração, que ocorreu na vida do apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos. Quando ele estava indo preso para Roma, ele sendo guiado pelo Espírito Santo, e eu quero dizer para você nesta noite, que você não está só, né? Hoje nós aprendemos que nós temos um aliado, porque o Senhor Jesus, quando Ele disse que ia para o Pai, Ele disse, não vos deixarei órfãos, então você não está só, então não desista, porque existe alguém do seu lado, e esse alguém é um seu aliado, esse alguém é o Espírito Santo, que está junto de você. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele, quando estava indo preso para Roma, ele passou por um naufrágio também, mas um anjo veio e falou para Paulo assim, não temas, não turbe o vosso coração, fique em paz, porque nenhum dos que estão aqui vão se perder, mas quero vos dizer que a tormenta foi grande, né? A tormenta foi grande, porque eles passaram fome, eles estavam ali por volta de 14 dias em jejum, sem comida, e de repente esse barco, né, mesmo Paulo tendo avisado, porque o barco havia ancorado num determinado lugar, né, e o centurião, que era o líder, né, o guarda lá que comandava
aquele barco, porque ele estava conduzindo presos, e aquele barco não era simplesmente um barco que conduzia presos, ele transportava alimento, era um barco comercial. Esse barco, ele ancorou numa determinada cidade, e o centurião disse que deveriam continuar a viagem, e o anjo falou para Paulo que eles deveriam tomar cuidado, porque haveria coisas que ia acontecer, né? Estou falando de uma forma bem básica para vocês entenderem, naquela viagem, mas que ele deveria estar tranquilo, né? Como você vai estar tranquilo dentro de um turbilhão, dentro de uma tempestade, dentro de um vendaval? Você imagina que aquele vento vinha, e os marinheiros, né, os homens que estavam conduzindo aquela navegação, eles tinham medo que aquele barco ele pudesse bater nas rochas, e de repente todos iriam se perder. E para você ter uma noção do que aconteceu ali, os marinheiros, eles falaram: o quê? Eu vou me escapar daqui. Eles pegaram os botes, pegaram lá o que eles tinham lá para fugir. Não deu certo, né? Porque Deus tinha falado através da vida de Paulo. Por fim, aquele barco ele se arrebentou no meio do mar, ele se arrebentou todo, mas nenhum se perdeu. Por quê? O Senhor havia dado a promessa de que nenhuma das vidas haveriam de se perder naquela viagem. E por fim, Paulo ele pôde chegar até Roma, né, para ir para o seu martírio, para ir para aquela situação, né, que ele estava sendo conduzido para a prisão em Roma. Mas o que eu quero deixar para vocês é que o Senhor Jesus, Ele é quem é por nós. Por isso que Paulo, quando ele fala aqui, quando ele escreve essa carta, quem poderá ser contra nós? Quem pode ser contra nós? Se o Senhor Jesus é aquele que é aquele que controla todas as coisas, aquele que dirige todo o universo. Ele está olhando para nós, Ele está vendo a nossa situação. Por isso eu quero dizer para você nesta noite: não desista, não desista. A segunda coisa que eu quero deixar para você: Deus deu o seu Filho por nós. Nós vemos lá no verso de número 32, se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho. Deus, Ele não poupou o seu próprio Filho, porque está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É certo que muitas das vezes, o momento de fraqueza, o momento de dificuldade, o momento de desânimo em nossa vida, nós pensamos em desistir. Mas lembre-se, o Senhor, o nosso Deus, Ele entregou o seu próprio Filho em favor de nós, para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser livres da condenação do pecado, que através de Adão chegou até nós e contaminou toda a humanidade. Mas o Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo, através de Deus em nossas vidas, o Senhor nosso Deus, Ele trouxe salvação para nós, Ele trouxe algo muito especial para nós. Ele derramou a sua vida na cruz do Calvário, né? Por isso que nós vemos que toda a Escritura, ela vai trazer, toda a Escritura, ela apresenta, ela aponta para o Cristo, para Jesus, porque quando o Senhor, Ele trouxe, quando Ele fez o homem, quando Ele criou o homem do pó da terra, Ele deixou uma promessa, né? Mesmo sabendo que o homem poderia pecar, Ele deixou uma promessa que haveria alguém, né? Alguém que reverteria aquele processo de condenação, aquele processo de contaminação do pecado. Haveria alguém que poderia salvar a humanidade. Mas todo o Antigo Testamento ele traz uma revelação do Cristo, porque nós vemos que
tudo vem trazendo, demonstrando, né? Quando Adão, ele pega um cordeiro e prepara vestes para si, houve a morte ali, porque ele teve que matar um cordeiro para preparar a roupa, para se cobrir, e aquela roupa, ela simplesmente cobria o homem da sua nudez, mas o sangue do cordeiro, que é Jesus Cristo, esse sangue ele trouxe salvação para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Outra coisa que eu quero deixar para vocês: Deus deu o seu Filho. Essa é a parte 2, né? Parte 3, Deus nos garante que não nos deixará só. Deus não afastará de nós. É interessante que o Senhor Jesus esteve aqui por um período pequeno, um período, né? Aqui na terra a sua vida foi curta, se nós pararmos para analisar, né? Segundo a contagem, 33 anos, mas ele cumpriu o seu propósito. E eu quero dizer para você, você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso nesta noite. Existe um propósito de Deus na sua vida. E tudo aquilo que você absorve da palavra de Deus, tudo aquilo que você passa a entender, tudo aquilo que você passa a observar, você vai entender que você não foi criado por acaso. Eu sou fruto de um acaso. Não, existe um propósito de Deus, para que você glorifique o nome santo do Senhor, que você enalteça o nome santo do Senhor, todos os dias, como fez aquele náufrago, né? Todo dia ele agradecia a Deus: obrigado, meu Deus, obrigado porque o Senhor salvou a minha vida, obrigado, meu Deus, pelo alimento, obrigado pelo pão. Mas esquece a parte que pegou fogo lá. Não faça isso, né? Se pegar fogo, continue agradecendo ao Senhor, continue enaltecendo ao Senhor. Você pode entender isso, que já estamos caminhando para 2 anos de uma pandemia, todo o caos que isso acarretou em nossas vidas, né? O que essa pandemia ela trouxe? Algumas desilusões, alguns desconfortos para muitas vidas se perderam, muitas vidas foram ceifadas por conta desse mal, por conta dessa doença. Mas tudo isso para que você entenda, as Escrituras, que é a palavra de Deus, ela está se cumprindo cada vez mais, ela vem se cumprindo. E eu quero dizer para você: não desista, porque o mesmo Cristo que morreu, ele morreu por você. Quando eu digo não desista, é para você entender que o Senhor Jesus, ele não veio só para os apóstolos, ele não veio somente para aqueles naquela época, há mais de 2000 anos atrás. Ele virá uma outra vez. E quando ele foi pela primeira vez, ele deixou o Consolador, mas desta vez ele vem para resgatar o seu povo, resgatar o seu escolhido, que foi escrito aqui, né? Que está escrito, Romanos 8 fala dos escolhidos. E quem são os escolhidos? Somos nós que entendemos o chamado do Senhor para as nossas vidas. Quando nós demos um sinal de: Senhor, eu recebo a Ti em meu coração, eu recebo a Ti em minha vida, eu não mereço, eu não sou digno, eu não tenho nada de mim mesmo, mas Senhor, faz morada em mim. Senhor, receba a minha vida, ainda que é uma vida contaminada pelo pecado, pelo primeiro homem que é Adão. Nós somos justificados pelo homem Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. Então Deus nos garante essa condição de podermos entender que Ele está trabalhando em nosso favor, que Ele está trabalhando por nossas causas. Nós passamos por
dificuldades tão tremendas, né? Muitas pessoas perderam seus bens, perderam o seu emprego, mas também nós devemos lembrar também que muitas pessoas se deram bem neste período. Muitas pessoas conseguiram, né, que são chamados empreendedores, eles conseguiram desenvolver algumas habilidades nesse período, e é por aí, por isso que eu digo para você, não desista, existe uma luz no fim do túnel, existe uma luz no fim do túnel, essa luz não é um trem, essa luz não é um trem, porque muitas das vezes, tem gente que está tão desesperançoso, sem esperança nenhuma, querendo desistir, e ele vê uma luz, mas aí ele para, né, no fim do túnel, aí era o trem passando, não essa luz se chama Jesus, porque ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, glória a Deus por isto. São essas três coisas que eu queria deixar para vocês, que Deus é por nós, Deus deu o seu Filho por nós, e Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus está ao nosso lado. Então, se vier algum pensamento mau em sua mente, achando, Deus se esqueceu de mim, não, é como aquele momento que aquele homem, ele estava naquela situação tão difícil, que parece que ele murmurou de uma forma, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus estava trabalhando para que aquilo, aquela confiança que você tinha nele, ele provesse algo, para que você entendesse, que para você pudesse glorificar ainda mais o nome dele. Você imagina que situação agradável, porque não existia esperança, mesmo para aquele homem que estava ali, não existia algo que ele pudesse fazer para sair dali. Você imagina que aquela embarcação que ele estava, não aguentou o tranco da força da natureza, o que ele poderia fazer para sair daquela situação? Nada. E de repente algo inusitado acontece, um fogo vem, queima toda seu abrigo, queima toda a sua esperança, mas na verdade, a esperança renascia, porque Deus fez com que aquilo acontecesse, para que ele pudesse estar salvo na presença do Senhor. Então, Deus é aquele que nos justifica, Deus é o nosso intercessor, e Deus nos dará a vitória. É isso que eu queria deixar para você nesta noite, que você não desista nunca, que você esteja sempre firme nos caminhos do Senhor, e que você, quando você lembrar de alguma dificuldade, algum momento difícil, quantos de nós não passamos por situações adversas, por situações que deixa a gente sem ter o que fazer? O Senhor Deus, Ele está olhando a vida de cada um de nós. Queria pedir para você ficar em pé nesta noite, eu irei orar por sua vida. Se você tem alguma causa na justiça, alguma dificuldade, precisa que o Senhor venha fazer algo em sua vida, mudar a sua mente, Nós estamos trabalhando lá em novembro, eu esqueci a data agora, não sei se alguém pode lembrar, nós estaremos como casa de instrução, a RC estará ministrando o curso Metanoia. O que quer dizer metanoia? Mudança de mente. Então nós precisamos trabalhar essa mudança de mente para as nossas vidas, nós precisamos de algo que faça dar um start. Então em novembro, depois nós vamos passar a data certinha para vocês, estaremos trabalhando metanoia, essa mudança de mente que nós precisamos ter. E existe uma mudança de mente que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Por isso nesta noite, eu gostaria de orar em prol da sua vida. Se você
se sente desesperançoso, se você se sente com vontade de desistir, eu quero te dizer nesta noite que o Espírito Santo, que o poder do Espírito Santo, que o Senhor Jesus, Ele vai trabalhar em sua vida, em sua mente, de forma que você já está começando a entender isso, e você vai começar a glorificar o nome do Senhor, porque você já deixou de lado esse momento de desistência, esse momento de desânimo, esse momento de tristeza, esse momento de algo que tem tentado te separar deste amor de Deus, porque nada nos separará do amor de Deus. Quero orar por você. Senhor Jesus.